Pessoal, então olha só, nós vimos overfitting, underfitting, viés, variância e agora eu quero explicar um pouco mais sobre essas técnicas de avaliação para a gente saber se o nosso modelo ele está generalizando bem, ou seja, se ele não está sofrendo um superajuste, né, um overfit ou um underfitting. Olha, então veja só, nós vimos lá no início isso aqui, ó. Falei com vocês que nós temos os dados históricos. E aí nós pegamos uma parte desses dados, usamos para treino, e outra parte usamos para teste. Então, olha só. Isso aqui é uma forma da gente avaliar se o nosso modelo está generalizando bem. Certo? Porque, veja só. Se eu não faço isso aqui, ó, quer dizer o quê? Que eu ia usar todos os meus dados para treino. Eu não ia ter essa fase de teste aqui, ó. Eu não ia ter essa fase de teste. Então, o que ia acontecer, pessoal? A gente ia treinar com todos os nossos dados históricos, e a gente ia chegar aqui numa função matemática, né, que representa, né, que explica, que representa esses dados históricos, que vai ser aqui, ó, o nosso modelo de aprendizado. Então a gente chegou lá no nosso resultado, no nosso modelo treinado. E aí, ok, eu tenho meu modelo treinado. E aí o que vai acontecer? Eu vou colocar ele para funcionar na vida real. Então, só lá na vida real é que eu ia perceber se o meu modelo está bem treinado ou não. Se ele está overfitado ou se ele não está. Se ele está super ajustado ou se ele está subajustado. Entende? Então, quando a gente faz esse mecanismo de pegar uma parte dos dados aqui ó, e usar para teste, quer dizer que antes de eu colocar o meu modelo no mercado para valer, né, para a vida real, ou como a gente chama, colocar em produção, eu testo antes. Mas eu vou testar com o quê? Eu vou testar com esses dados aqui ó, que eu não usei no treino. Então isso é uma forma de, antes de eu disponibilizar o meu modelo para uso, né, na vida real, eu treinar e ver se ele está generalizando bem. Então olha só, isso aqui a gente chama de holdout. A divisão do tipo holdout, que é isso aqui, ó. Eu estou dando nome para aquilo que a gente já viu. É um método de separação de dados que consiste em dividir o conjunto de dados em duas partes distintas. Uma para o treinamento do modelo e outra para o teste final. Então, o holdout é isso, ó, é uma técnica de avaliação. A gente pega isso aqui para treino e isso aqui para teste. Isso aqui para teste. Então, funciona como? Geralmente, a porcentagem maior dos dados é destinada ao treinamento, por exemplo, 70% dos dados para o treinamento e 30% para o teste do modelo final. O modelo é ajustado apenas na porção de dados de treinamento, que é isso aqui, ó. Ele vai ser ajustado conforme os dados aqui azuis, né? E aí, após o treinamento, o desempenho do modelo é avaliado na porção de teste, que é o nosso verde aqui, ó, que são dados não vistos pelo modelo durante o treinamento. Então, o holdout é isso, é uma forma de a gente avaliar se o nosso modelo ele está generalizando bem, né? Então, eu pego uma parte e treino, e outra parte de dados que não foram vistas durante o treino eu uso para testar. Se eu perceber que o desempenho está ruim, aí eu vou avaliar se está acontecendo um underfit ou um overfitting, certo? Ou se ele está generalizando bem. Então, essa é uma técnica mais simples. E aí tem outra técnica mais sofisticada, que é chamada de validação cruzada. Então, olha só, aqui, ó. Vou até alterar o slide para que ficar assim, ó. Holdout, né? Que vai ficar melhor. Então, a técnica, essa aqui é a holdout. E aqui, ó, nós temos a validação cruzada. Então, beleza. Deixar tudo bem organizadinho, porque são muitos conceitos. Eu tenho uma preocupação muito grande de vocês não tá amarrando bem, né? Tudo isso aqui. Então, vamos lá. Validação cruzada é o cross-validation. A validação cruzada é um conjunto de técnicas utilizado para avaliar o erro de previsão de modelo estatístico de aprendizado de máquina. É um procedimento que permite estimar o risco de uma função de predição, ou seja, medir o desempenho de um modelo em novas observações que não foram usadas em seu treinamento. O objetivo é obter uma estimativa confiável do desempenho de um modelo em dados não vistos, o que é crucial para garantir que o modelo generalize bem. Então, é justamente esse o nosso objetivo, né? A gente tem que ter um modelo que ele vai generalizar bem para dados não vistos, que é o mesmo que nós fizemos aqui, ó. Quando eu vou testar com dados que não foram vistos durante o treinamento. O treinamento é os dados azuis, são os dados azuis. E aí eu vou depois, ó, testar com o verde, beleza? Então, vamos lá. Como funciona essa validação cruzada, ou cross-validation? Ele começa dividindo o conjunto de dados rotulado em partições chamadas folds. Então, a carinha dele é isso aqui, ó. Então, olha só, tenho aqui o meu dataset, ou seja, os meus dados de treino. O que eu vou fazer? Eu vou dividir ele em X partições, em K partições. Nesse caso aqui, nós dividimos em 5 partições, né? Então, beleza. Peguei os meus dados, dividi em 5 partições. E qual é a próxima fase? A
próxima fase, né? Ó, a validação cruzada executa o processo de treino e teste K vezes. Então, se nós dividirmos os nossos dados ali em 5 partições, nós vamos fazer o treino e teste 5 vezes, de uma forma específica. Então, veja só. Como que eu vou fazer? Deixa eu ler mais um pouco aqui que a gente vai ali para o desenho. Em cada iteração, um dos K-folds é usado como conjunto de teste e os K-1 folds restantes são combinados para formar o conjunto de treinamento. Então, funciona assim, ó. Eu vou pegar vou fazer um primeiro treinamento que vai ser assim, ó. Eu vou pegar esse 1 e ele vai ser usado para teste. Esses outros aqui, ó, vão ser usados para treino. Então, olha só. Por isso que ela fala que tem K folds, o nosso K é igual a 5, né? Que são 5 partições. Eu vou treinar com K menos 1. Ou seja, eu vou treinar com 4 partições. Olha só, eu vou treinar com essas 4 partições aqui, ó. E aí, eu vou testar, né? Quando eu for testar, eu vou testar com qual partição? Com essa partição que eu separei para teste, que é a azulzinha. Então, olha só. Fiz isso uma vez. Depois eu faço novamente, mas eu faço como? Eu agora pego o que era o 2 aqui, ó. Eu vou agora fazer outra coisa. Eu vou pegar outra parte do dado para treinar e outra parte para testar. Então agora eu vou pegar o 2 aqui, ó. O 2 vai ser usado para teste. E o 1, ó, o 3, o 4 e o 5 vão ser usados para treino. Então, olha, 1, 3, 4, 5 eu uso para treino. Então eu vou treinar com esses dados aqui, ó, dessas partições. E depois eu vou testar com o 2. E eu sigo assim progressivamente. Depois eu pego 1, 2, 4 e 5 para treinar e testo com 3. 1, 2, 3, 5 para treinar e testo com 4. 1, 2, 3 e 4 para treinar e testo com 5. Então, vocês entenderam aqui? A cada vez aqui, ó, a cada iteração, eu pego uma determinada partição para testar e as partições restantes para treinar. Então, veja, pessoal, eu estou rodando o meu modelo. Eu estou treinando com todos os dados e estou testando com todos os dados. Então, é um modelo mais sofisticado do que o rollout. O rollout eu faço isso uma vez. Pego o treino, pego o teste. Pronto. Aqui não. Aqui eu pego alguns dados para treino, outros para teste. Depois eu pego outros dados para treino, outros para teste. E assim eu vou fazendo. Então, veja que aqui nós temos um minutinho, pessoal. Pronto. Aqui nós temos algo mais sofisticado. E o que isso aqui nos ajuda? Nos ajuda que, por exemplo, vamos supor que a gente deu o seguinte azar. Deixa eu voltar aqui nessa figura que vai ficar melhor. Vamos supor que a gente dê o seguinte azar aqui, ó, nesses dados aqui, ó, se a gente fizer da forma aqui do holdout, né? Vamos supor que o nosso modelo separe para treino justamente os dados que não variam bem. E aí, o que vai acontecer? Se ele pegou os dados aqui, deu azar de pegar os dados que não variam bem, que são dados muito, por exemplo, os dados que são muito parecidos, ele vai treinar com dados muito parecidos. E aí, na hora de treinar, ele vai treinar com aquela parte dos dados que eram mais diferentes. Então, suponha que aqui, ó, vamos supor que a gente está falando de fraude financeira. Ele vai treinar, e por algum motivo, ele vai treinar só com os dados que não são fraudes. Não fraudes. E na hora de treinar, na hora de testar, vai pegar a maior parte dos dados que foram fraude. Então veja, ele treinou com os dados que não são fraudes financeiras, mas na hora de testar, pegou os dados que são fraude. Quando a gente faz isso aqui, a gente evita que isso aconteça, porque como eu fico rotacionando o que eu vou treinar e o que eu vou testar, eu vou acabar pegando fraude e não fraude em algum momento. Então vai misturar mais vai misturar mais esses dados, né? Esses dados que nós temos do nosso dataset. Então essa é a ideia. Né? Então, olha só, o conjunto de dados original é dividido aleatoriamente em 5 partes de tamanho igual. Em seguida, cada parte é usada, por sua vez, como conjunto de teste, enquanto as outras 4 são usadas para treinar o modelo. Então, essa é a ideia aqui da validação cruzada. Então, olha só, aqui vai me dar uma performance, depois vai me dar outra performance, outra performance, outra performance, outra performance. Enquanto aqui eu só tinha um resultado, eu treinar aqui, ó, ia me dar um resultado, né? Eu treinei, testei e me deu um resultado aqui, ó, resultado R. Aqui eu vou ter vários resultados. Então, como eu vou ter vários resultados, se nesses 5 resultados, por exemplo, eu perceber que está tendo overfit, então realmente o meu modelo não está legal. Ou sei lá, se tem 3 casos aqui que está tendo overfit, talvez eu já avalie que não esteja legal. Mas veja, como lá eu só tenho um resultado. Então, assim, ó, deu overfit, mas talvez deu overfit porque eu peguei os dados de treino só de fraudes, de não fraudes. E não, quando eu fui testar era fraude. Entende? E aqui não, aqui como eu consigo rotacionar, mesmo que nesse primeiro caso aqui, ó. Nesse primeiro caso eu dei o azar de pegar esses casos de treino que são não fraude e depois testar com o caso que é fraude. Quando eu for para a segunda iteração aqui, ó, vai balançar, vai misturar. Porque agora eu vou usar o 2 aqui, por exemplo, que era não fraude, ó, esses dados vão estar mais aqui.
Enquanto aqui, ó, vou ter, por exemplo, o 1 que era mais fraude, o 3 que era não fraude, não fraude, não fraude, né? Então, entende? Eu estou pegando partições e estou misturando o que é fraude e o que é não fraude. Então, eu consigo, dessa forma, avaliar melhor o meu modelo. É uma forma mais robusta de eu avaliar se o meu modelo está tendo overfit ou underfit. Se eu estou generalizando bem. Espero que tenha ficado claro, tá joia? Então, vamos ficar por aqui com essas técnicas.